Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos alunos maravilhosos. Última aula do melhor, do mais lindo, do mais perfeito, do mais pernudo, professor Sidney Filho. E vocês viram, ó, camisa nova agora da minha mentoria, era aquela preta, aí eu mandei fazer agora essa branca. E depois também mandei fazer, depois não, já mandei fazer um azul. Lindas, depois eu mostro pra vocês. E atrás tem escrito assim, ó, abençoado por Deus e guiado pelo Cidinho Lindo. Uhul! Significa o quê? Que você que é mentorando do Cidinho Filho, observou uma progressão fora do comum, uma mudança na forma de você estudar. E é muito legal, são muito legais os feedbacks que eu recebo dos meus mentorandos. A turma do TJCE, que eu tenho 70 mentorandos, cada um fala melhor que o outro e cada um eu consigo ver visivelmente a progressão. Foi minha primeira turma de mentoria, eu sabia que eu conseguiria ajudar as pessoas, mas eu não sabia que ia ser tão bom e que eu ia ter tantas ideias legais para aplicar na prática. Então, eu montei cronograma de estudo, mostrei quais são os pontos positivos, quais são os pontos que eles precisam melhorar, os que estão mais ou menos e os que eles já estão bons, então direcionei no que ele precisa melhorar. Então, quase todos os que estudaram estão saindo assim da mentoria com o edital do TJ quase todo pronto, quase todo já dominado. Inclusive, eles, pessoal, tenho nem dúvida que muitos dos meus mentorandos vão passar no simulado dos Primes, sempre os 10 primeiros lugares são meus mentorandos, então eu fiquei muito feliz. Aí eu passei até uma parte de reunião individual com cada professor, né? Assim, eu chamei meus mentorandos e chamei a tia Lídia Coutinho para falar de administrativo, chamei o professor João Antônio, chamei o Fernando Castelo Branco, o professor Sérgio Rosa e eu de processo penal para dar dicas finais, para dizer o que vai cair, o que a gente aposta, como fazer a discursiva. Foi bem legal, bem interessante. O meu próximo projeto, turma, é mentoria para o TSE. A gente começa depois da prova do TJ, então se você tiver interesse, eu super recomendo que você vá atrás. 9992-5549. Como você sabe, meu nome é Sidney, o mais lindo, o mais maravilhoso e o mais gostoso. Ou eu tô mentindo só, ou tu vai dizer que eu não sou. Então, turma, me manda uma mensagem no WhatsApp, sou eu mesmo que vou falar contigo. Achei tão legal uma aluna, ela viu, né, a live, aí viu a propaganda e disse, professor, grave um áudio, por favor, para eu saber que é o senhor. Aí eu gravei, eu sou o mais lindo, o mais perfeito. Aí ela... Ah, é o senhor mesmo. E é isso, tranquilo, turma. Pra gente fechar nosso conteúdo, faltam só duas leizinhas, que é a lei de crimes ambientais e a lei de organização criminosa. Eu vou falar só da parte processual da lei dos crimes ambientais. A parte material fica para um outro concurso, fica para um outro momento. Eu vou falar só da parte processual, que é o que está no seu edital. Então, turma, a lei dos crimes ambientais é a lei 9605 de 98. E essa lei 9605 de 98, ela vem para regulamentar um dispositivo da Constituição que eu acho interessantíssimo vocês saberem, que é o 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse 225, parágrafo 3º da Constituição, ele é interessante por dois motivos. Primeiro, porque ele diz assim, ó, os atos lesivos ao meio ambiente, sujeitarão os seus infratores, pessoa física ou pessoa jurídica, a responsabilidade penal e administrativa sem prejuízo da reparação do dano causado. Então, turma, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, ele vai dizer que os atos lesivos ao meio ambiente sujeitarão os seus infratores, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, a responsabilidade penal e administrativa sem prejuízo da reparação do dano, que não deixa de ser uma responsabilidade civil. Ou seja, os atos lesivos ao meio ambiente sujeitarão os seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à responsabilidade penal, administrativa e civil. Então esse artigo ele é muito importante, como eu falei, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque ele admite que pessoa jurídica seja punida criminalmente, vamos já conversar sobre isso, em especial o artigo 3º da lei, e admite também, turma, aliás, e determina que haja reparação do dano. Ou seja, a lei dos crimes ambientais, e por favor se atente a isso, ela está todo tempo, toda hora, querendo que haja a reparação do dano ambiental. Então, a todo tempo, ela está querendo que haja a reparação do dano ambiental.
Tanto é que, parte processual, ela diz que a infração dos crimes ambientais que deixem vestígio, obrigado a fazer, obviamente, o exame de corpo de delito, né? A perícia. E a perícia, ela tem que já deixar estipulada qual foi o prejuízo causado. Para quê? Para fins de reparação do dano, para fins de imposição da multa, para o juiz conseguir ter um norte de quanto ele vai condenar a pessoa. Então, a toda hora, a lei dos crimes ambientais quer a reparação do dano. A lei manda que a perícia já conste quanto foi o prejuízo. A lei também ela já determina que é possível, se a infração for de menor potencial ofensivo, a transação penal, desde que haja reparação do dano, salvo quando é impossível fazê-lo. A suspensão condicional do processo, dois institutos, né, transação penal e suspensão condicional do processo, que a gente viu quando viu lei dos juizados especiais. Aí esses dois institutos, só pode o MP tentar a transação penal se eu reparei o dano. Só pode o juiz extinguir a punibilidade pela suspensão condicional do processo se tiver um laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Então esses são alguns exemplos para você sempre ir de acordo com a mentalidade da lei. E a mentalidade da lei é o quê? Sujeitar a pessoa física ou jurídica que cometeram atos lesivos ao meio ambiente à responsabilidade penal, administrativa e a cível, que é sempre que possível reparar o dano. Fechou? E outra coisa dessa lei é que ela é a única lei no nosso ordenamento jurídico todinho que permite a punição da pessoa jurídica. Inclusive, até para a gente falar de novo de reparação do dano, já a gente vai estudar a parte de que é possível a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que a pessoa jurídica não tenha cometido ato ilícito, para poder alcançar os bens dos empresários, dos donos e assim reparar o dano ambiental. Então o que é que essa lei mais quer? A reparação do dano ambiental, ok? Aliás, o que ela mais quer é que não aconteça o ato lesivo ao meio ambiente. Tanto é que tem responsabilidade penal para isso. Mas em acontecendo o ato lesivo ao meio ambiente, que haja a reparação do dano. Fechou, turma? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro toda a lei e depois eu vou fazer eu vou passear pela lei com vocês e depois eu vou explicar mais a parte processual penal. Isso significa que a parte de direito material, a parte de crimes contra a fauna, flora, poluição e outros crimes contra a administração pública, eu não vou conversar com vocês, já que não tem necessidade nesse momento. Então, turma, essa lei 9605, ela vai falar assim, ó, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas da conduta lesiva ao meio ambiente e da outras providências. Aí, turma, ela começa aqui, ó, nas disposições gerais. Eu sugiro que você leia o artigo 2 ao 4 e eu vou explicar um por um para vocês, porque são artigos muito prováveis que vai cair na prova de vocês. Depois, turma, a lei vai falar da aplicação da pena. Essa parte eu não sei se vai cair no concurso de vocês. Por quê? Porque a aplicação da pena, a gente fala de dosimetria da pena. E onde é que a gente estuda a dosimetria da pena? A gente estuda a dosimetria da pena no direito penal. Como o edital de vocês diz que vai cair a parte processual dessa lei, não é para cair a dosimetria da pena. No entanto, pessoal, a dosimetria da pena é feita na sentença e a sentença é parte processual penal. Então eu vou explicar essa parte da aplicação da pena, não vou verticalizar tanto, mas vou sim explicar, porque eu não quero correr risco de você não estudar e cair. Mas em tese, como eu falei para vocês, dosimetria da pena, então a aplicação da pena, isso aqui, dosimetria da pena, a gente vê no direito penal. Se o edital está cobrando só a parte processual da lei, em tese não é para cair. Mas eu, Sidney, o mais maravilhoso, eu vou explicar para vocês, tranquilo? Então ele vai falar como é a pena da pessoa física, até mais ou menos o artigo 20, e depois ele fala das penas da pessoa jurídica, que é a partir do artigo 21. Ó. As pessoas jurídicas vão ter pena de multa, restritiva de direito e de prestação de serviço à comunidade. Então, turma, essa parte ela vai até o artigo 24, e a gente vai dar uma olhadinha nesse artigo 24. Então, primeira parte da lei, ela fala das disposições gerais, artigo 2, 3 e 4, bem importante para você saber. Do artigo
quinto até o 24, em tese não é para estar no concurso de vocês, mas se tiver você vai acertar porque a gente vai conversar aqui. Já no artigo 25, pessoal, ele vai falar da apreensão do produto instrumento da infração penal e eu vou dar um bisuzinho massa. Ou seja, chegou aqui, o Prime está cometendo crime ambiental. Como vai ser essa apreensão? Quem vai fazer o auto de apreensão? O que vai fazer com as coisas apreendidas? É o que a gente vai estudar aqui nesse artigo 25. Ele é bem importantezinho porque ele passou por essa ADPF. Já eu digo que essa ADPF ela trouxe e aí o Supremo já julgou. Por isso que a gente vai conversar um pouquinho. A partir do artigo 26 da ação e processo penal, isso aqui é processo penal puro. Então é quando ele vai falar que as ações penais desses crimes são pública e incondicionada, aí quando ele vai falar da transação penal, ó, do artigo 76 aqui, vocês estão dando para vocês verem, aí artigo 28 ele vai falar da suspensão condicional do processo, então é bem importante que você saiba o artigo 26, 27 e 28. Depois, turma, ele vai falar a partir do artigo 29 dos crimes contra o meio ambiente. São 5 tipos dos crimes contra o meio ambiente: crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outras crimes, crimes contra o patrimônio cultural e, finalmente, crimes contra a administração pública ambiental. Esses 5 tipos de crime que vai aqui, ó, do artigo 29 até, pessoal, o artigo... Até o artigo 76, eu não vou conversar com vocês. Tudo bem? Aliás, não é nem o 76, que depois ele fala de atos administrativos, de infração administrativa. É até o artigo 69. Aí eu não vou conversar com vocês. Por quê? Porque do artigo 26 ao 69 são só os crimes. Direito material não está na lei de vocês. Depois vem da infração administrativa, como é que se apura um ato administrativo. Aqui, em tese, não é minha parte, é mais da tia Lid, do prof. Lucas, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa parte de infração administrativa. Depois vem da cooperação internacional ambiental para a preservação do meio ambiente. Aqui, turma, não é tanto processo penal, e é uma parte super fácil da lei, que é uma parte que o Brasil vai colaborar com os demais estados, e que é a colaboração também deles, para evitar atos lesivos ao meio ambiente. E, finalmente, vem as disposições finais, que também, turma, vale a pena você dar uma lidinha. Como, por exemplo, aplica-se subsidiariamente a esta lei o Código Penal e o CPP, é o princípio da especialidade, né? No que essa lei for omissa, vai utilizar a lei geral, que é o CPP e o Código Penal, e aí, turma, ela vai só terminar essa lei dessa forma. Então, não tem muito o que eu conversar com vocês. O que é que a gente vai conversar principalmente, pessoal? A gente vai conversar principalmente sobre o artigo 1º a 4º, depois até as penas, ai meu Deus, é porque eu pulei muito, pronto. Depois até as penas, depois a parte de ação penal e infração administrativa. Então vamos lá, turma. Artigo 2 dessa lei. O artigo 2 vai lembrar muito o direito penal, porque lá no direito penal, no artigo 29 do Código Penal, tem a teoria monista unitária, que ela vai falar que quem de qualquer forma concorre para os crimes incide nas penas a ele combinada na medida de sua culpabilidade. Então o Código Penal, ele traz essa teoria monista unitária e a lei dos crimes ambientais também traz. Então quem de qualquer forma concorre para os crimes previstos nesta lei incide nas penas a ele combinada na medida de sua culpabilidade. Então aqui, turma, é a teoria monista unitária. Quem de qualquer forma, esse de qualquer forma significa que não importa se você é autor, coautor ou partícipe. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei incide nas penas dela na medida de sua culpabilidade. Então não importa se você é o empregado, o gestor, o contador, o administrador ou a pessoa jurídica, quem concorreu para os crimes desta lei responde pelos crimes desta lei na medida de sua culpabilidade. Quanto maior a culpabilidade, maior a pena. Aí já a segunda parte desse artigo, ele vai falar dos crimes omissivos impróprios, que você aprendeu no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão são aqueles que punem você sendo omisso, você acaba sendo punido no crime comissivo. Como assim, professor? Pessoal, os crimes, os garantidores, que é, por exemplo, a mãe, ou o bombeiro, ou o policial, quem tem por lei o dever de proteção, cuidado ou vigilância, tem que evitar o resultado quando puder evitar o resultado. Então eu estou sendo assaltado aqui, um policial pode evitar o assalto e diz assim, tô nem aí, eu quero que você se lasque.
Pela omissão dele, ele responde pelo roubo. Isso é o crime comissivo por omissão. A mãe chega num restaurante, num churrasco dos amigos com o filho, diz assim, eu sou super liberal, vou encher a cara aqui, deixa ele fazer o que ele quiser. Aí o filho acaba, turma, fica morrendo afogado na piscina. Nesse caso, a mãe responde sendo omissa pelo crime de ter matado alguém. Então, da mesma forma que o Código Penal prevê esses crimes comissivos por omissão, a Lei dos Crimes Ambientais traz também dizendo que essas pessoas que têm o dever de evitar o crime ambiental, que são o dono da pessoa jurídica, o sócio, o contador, o administrador, quem tem o dever de evitar o crime ambiental, sabe do crime ambiental e não faz nada para evitar, responde sim pelo crime, se souber que esse crime está acontecendo e não fizer nada para evitar. Então, no artigo 2º, a segunda parte, ele vai falar assim, deixa eu mudar aqui de cor. Vai falar assim, também responde o diretor, o administrador, o membro de conselho técnico ou de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto mandatário, que, dolo direto agora, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitar o resultado. Então é para o dono do Prime, por exemplo, o tio Juliano, não dizer assim, não, eu até sabia que o Prime estava cortando madeira de maneira ilegal, mas não fiz nada não, vou fazer o quê? Bom, por ele ser dono, por ele ser gerente, administrador, contador, ele tem o dever de evitar aquele resultado, fazer algo para evitar aquele resultado. Fechou? Artigo 3º. O artigo 3º, pessoal, vai falar da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Artigo super importante para a gente, que ele vai falar assim, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, essa lei prevê a infração administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração penal seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da entidade. Então, pessoa jurídica vai ser responsabilizada administrativamente, civilmente e penalmente por condutas lesivas ao meio ambiente, quando tem uma decisão do seu órgão colegiado e for no seu interesse. Turma, perceba que a lei expressamente falou que pessoa jurídica vai ser sim responsabilizada, inclusive penalmente. Aqui basta que haja, como pessoa jurídica não tem braço, não tem perna, e a consciência da pessoa jurídica é uma ficção legal. O Prime existe como pessoa jurídica, tem um CNPJ próprio? Tem. Mas o Prime, ele é uma ficção legal. As empresas são uma ficção legal. A cabeça pensante da pessoa jurídica é do seu conselho gestor, é do seu administrador, é do seu gerente, é do órgão consultivo. Então, se a pessoa jurídica, formalizada ou não, ela comete um crime ambiental, no interesse dela, ela pode ser responsabilizada civil, penal e administrativamente. E antigamente o STJ adotava a teoria da dupla imputação obrigatória. O que é que isso significa? Significa que se fosse para processar uma pessoa jurídica, seria necessário processar uma pessoa física. Então o STJ antigamente adotava a teoria da dupla imputação obrigatória, dizendo que se for para processar o Prime por um crime ambiental, por ter caçado em animais em extinção, ou por ter feito pesca da lagosta em período de defeso, então tá processando o Prime, tem que processar a pessoa jurídica, tá processando? Então tem que processar pelo menos uma pessoa física. Hoje em dia o STJ ele não adota mais essa teoria da dupla imputação obrigatória. Ela diz que sempre que possível, sim, vai processar tanto a pessoa física, a que deu a ordem, o gerente que deu a ordem para cortar madeira ilegal, o dono que deu a ordem, todo mundo que sabia que era ilegal e foi lá e cortou, como também a pessoa jurídica. Se souber quem foi, a pessoa jurídica vai ser processada. Mas às vezes, pessoal, a polícia não consegue descobrir quem deu a ordem. Só consegue descobrir que o Prime cortou madeira de maneira ilegal. Mas quem foi? Foi a Sol? Foi a tia Lidiane? Foi a tia Malu? Quem foi? Quando não se consegue saber quem foi, hoje em dia o STJ admite sim processar tão somente a pessoa jurídica quando ainda não se descobriu qual foi a pessoa física que deu aquela ordem de cometer aquele crime ambiental. Então a gente não adota mais a teoria da imputação, da dupla imputação obrigatória, beleza? Então, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida
por decisão do seu representante legal, primeiro requisito, ou do seu órgão colegiado, ainda é o primeiro requisito, no interesse ou benefício da entidade. E o parágrafo único vai dizer que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes dos mesmos fatos. Então, é para evitar a alegação de advogado que diz assim, não, o Prime já está respondendo pelo crime de dano ao patrimônio público, porque mandou pichar um monumento público. Aí, não precisa que nenhum dono, nenhum gerente seja processado também, porque o Prime já está sendo responsabilizado. Então, se a pessoa jurídica já está sendo responsabilizada, não precisa responsabilizar a pessoa física. Responsabilizar a pessoa jurídica não exclui a responsabilização penal da pessoa física, coautor, autor ou partícipe que contribuiu para o fato. Processa os dois, como eu acabei de falar para vocês. Então, vou repetir. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Descobriu que a pessoa jurídica cometeu crime ambiental no seu interesse e descobriu a pessoa física que deu essa ordem para cometer esse crime ambiental, processa os dois, condena os dois sem o menor problema. E o artigo 4º, turma, vai falar da desconsideração da personalidade jurídica. E aqui é super interessante a gente dar uma olhadinha. Por quê? Porque lá no direito civil só é possível desconsiderar a personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios se a pessoa jurídica tiver cometido um ato ilícito. Então a pessoa jurídica, quando eu crio uma pessoa jurídica, eu mesmo, por exemplo, tenho a minha empresa linda, maravilhosa, o método CID de estudo, né, de mentoria para concursos públicos, essa minha pessoa jurídica, ela protege o meu patrimônio. Como assim? Vamos supor que uma pessoa jurídica venha à falência e tenha vários credores. No âmbito civil, a regra é que esses credores vão executar a pessoa jurídica até o limite do patrimônio dela. Só vai poder desconsiderar essa pessoa jurídica para chegar no patrimônio da pessoa física, como regra lá no âmbito civil, se essa pessoa jurídica tiver tendo cometido algum tipo de ato ilícito. Meu povo, chegou o Hernando aqui. Sai, Hernando, sai. Quando o Hernando chega, cai energia, cai internet, cai mesa, cai tudo. Tudo bom, né, Hernando? Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, mas vá logo. Tô brincando. Sim, turma. Aí já, turma, então, no âmbito civil, a regra é que a pessoa jurídica precisa ter cometido algum tipo de ato ilícito para ela ser desconsiderada e alcançar a pessoa física. No entanto, aqui na lei dos crimes ambientais, não é exigido que pessoa jurídica cometa ato ilícito para alcançar o patrimônio dos sócios. É possível o juiz desconsiderar a personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios quando a pessoa jurídica em si for obstáculo para a reparação do dano ambiental. Para ficar mais claro, vamos ler aqui o artigo 4º comigo? O artigo 4º vai falar assim, ó. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Ou seja, se a pessoa jurídica é um obstáculo para a reparação do dano ambiental, para a reparação desses prejuízos causados, é possível desconsiderar a personalidade jurídica para poder chegar na pessoa dos sócios, né, no patrimônio dos sócios. E esse artigo, turma, a gente complementa esse artigo com o artigo 24, que vai falar assim, ó, a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretado a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então, turma, a pessoa jurídica, ela pode ter, pelo artigo 4º, desconsiderado a personalidade dela para alcançar o patrimônio dos sócios, sempre que a personalidade dela for obstáculo para ressarcir o crime ambiental. Show! No entanto, vem o artigo 24, ela vai falar que se a pessoa jurídica for constituída para facilitar, para garantir, para ocultar ou para permitir a prática de crime ambiental, ela toda vai ter a liquidação forçada. Muita gente critica esse artigo dizendo que é inconstitucional, porque liquidação forçada seria a pena de morte da pessoa jurídica. No entanto, não prevalece isso. Prevalece que se eu constituir o Prime para cometer crime ambiental, nesse caso, tudo que está aqui no Prime é considerado instrumento do crime.
Não precisa, turma, eu vou repetir isso já já, que fique caracterizado que essa câmera que está me filmando, esse computador que eu estou usando, esse microfone, não precisa ficar caracterizado que esses bens do Prime que eu estou utilizando para dar essa aula são destinados a cometer esse crime ambiental. Todo patrimônio daquela pessoa jurídica utilizada para cometer crime, para facilitar o crime, para ocultar o crime, é considerado instrumento do crime. Então, nesse caso do artigo 24, apreende tudo. Então, se descobrirem que o Prime está sendo usado para cortar madeira ilegalmente, para pescar no período de defeso, para pichar patrimônio público, para cometer crime contra a administração ambiental, tu chega à autoridade administrativa aqui, que pode ser algum fiscal do IBAMA, da SEMASSE, né, Secretaria do Meio Ambiente, Proteção do Meio Ambiente, e aí eles podem fazer um auto aqui de apreensão de todos esses bens. Leva para o juiz, esse auto é juntado, né, a polícia vem, faz o procedimento criminal, é juntado ao processo criminal e é possível que o juiz mande leiloar todos esses bens do Prime. Não precisa ficar comprovado, como eu falei para vocês, que essa câmera é utilizada especificamente para esse crime, tudo é presumido instrumento do crime, e aí tudo é vendido a leilão e o dinheiro vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Está aqui no artigo 24 da lei. Cuidado, turma, porque o artigo 24, em relação à liquidação forçada, ela manda que o dinheiro vá para o Fundo Penitenciário Nacional. Porque a regra não é essa. A regra, eu sei que isso é um pouco de direito material, mas a regra é que a multa, as condenações relativas a crimes ambientais vai para algum fundo de proteção ao meio ambiente, seja municipal, estadual ou federal. Mas se for o dinheiro relativo à liquidação forçada da pessoa jurídica, aí o dinheiro vai para o Fundo Penitenciário Nacional, como diz aqui o artigo 24. Então o artigo 24 ele vai falar que a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar, ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretado a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Repito, a regra é que o dinheiro vai para o Fundo Penitenciário de Proteção ao Meio Ambiente, seja municipal, estadual ou federal. Mas, no caso de liquidação forçada, vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Aí, turma, eu vou aproveitar e já vou partir para o artigo 25. Por que eu vou partir para o artigo 25? Porque é o artigo 25 que vai falar dessa apreensão do produto e instrumentos da infração administrativa ou de crimes. Então, turma, como eu falei para vocês, se descobrirem que o Prime está sendo utilizado para cometer crime ambiental, para causar dano ao patrimônio público, por exemplo, pode chegar uma autoridade administrativa aqui, por exemplo, do IBAMA, e fazer um auto de apreensão dos bens do Prime. E a regulamentação desse auto é feito pela própria autoridade administrativa e a regulamentação está aqui no artigo 25. Então aqui se descobre no Prime vários animais, vários instrumentos e produtos do crime. O que fazer com eles? Bom, instrumentos do crime que dê para reciclar, recicla. Animais que estão, por exemplo, eu vendo papagaios, araras, animais em extinção. Esses animais têm que ser cuidados e, de preferência, devolvidos ao ambiente natural. Se não for possível devolver ao ambiente natural, porque eles estão muito maltratados, porque no ambiente natural eles vão morrer, aí vão entregar esses animais a um zoológico, a uma unidade que vai cuidar desses animais. Então é sobre isso que vai falar o artigo 25. E nessa ADPF, a 640, que eu destaquei aí, entre outros motivos, entre outros assuntos, o Supremo ele decidiu que quando tiver animais em maltratos sendo encontrados, eles não podem mais ser abatidos. Olha que louco, né? Porque antigamente, quando a polícia soltava, né, os animais, achava no Prime vários animais em situação de maltratos, muita gente abatia esses animais, a polícia abatia esses animais. E aí, entre várias coisas que foram decididas nessa ADPF 640, por exemplo, o caso da vaquejada, que você deve ter acompanhado, pois o touro está lá todo maltratado, vou lá abater. Não pode mais abater animal, certo? Se antes podia, hoje não pode mais. Então vamos lá. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos lavrando o respectivo auto.
Lembro que não precisa ter a destinação específica para o crime ambiental. Se o Prime está cometendo um crime ambiental, essa mesa, esse computador, essa câmera, aqui, os sons, nada tem a ver com esse crime ambiental. Não importa. Tudo é considerado instrumento ou produto do crime. Então apreende tudo.